O Excel é uma poderosa ferramenta para a realização de cálculos, organização de dados, exibição de gráficos e muito mais. Veja neste curso os principais recursos deste excelente aplicativo. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Nesta aula, iremos estudar como o Excel pode nos ajudar a realizar cálculos de forma simples e rápida e como fazer cópia das fórmulas criadas. Em nosso dia a dia, seja no trabalho, na escola ou mesmo em casa, ficamos sempre envolvidos com algum tipo de cálculo. Ao trabalharmos com o Excel, nosso principal objetivo é que ele nos facilite tais cálculos. É exatamente esta a finalidade de construirmos planilhas, que elas efetuem os cálculos para nós. O Microsoft Excel pode realizar desde simples cálculos a funções mais complexas, que servirão como atalhos para obtermos os resultados esperados. Vamos, a partir de agora, ver como trabalhar com as fórmulas que o Excel nos oferece. Primeiramente, vamos abrir uma pasta de trabalho que nos ajudará nesta lição. Deixe que eu faça isso. Muito bem, temos aqui uma pasta já pronta para usarmos. Vamos utilizá-la para realizar os cálculos mais usados na matemática. Vamos, primeiramente, fazer um cálculo de adição, ou seja, vamos somar valores. Em nossa célula, já selecionada, vamos digitar a fórmula que desejamos, que o Excel calcule para nós. Podemos fazer isso de duas maneiras. Temos a opção de digitar o que queremos diretamente na célula. Ou podemos digitar os valores dentro da barra de fórmulas. Vamos usar o primeiro modo. Então digite o sinal de igual. Tenha em mente que sempre iremos iniciar qualquer cálculo com sinal de igual. Para continuarmos inserindo a fórmula, digite B4 mais C4. O que informamos agora são os parâmetros ou argumentos para o cálculo desejado. E observe que o que estamos digitando na célula está automaticamente aparecendo na barra de fórmulas. Pressione a tecla Enter para confirmarmos. Muito bem, conforme pode observar, ao pressionar a tecla Enter, o Excel nos dá o resultado do cálculo solicitado. Talvez você se pergunte, e a fórmula que digitamos, para onde foi? Lembra-se da barra de fórmulas? É nela que podemos observar o que está na estrutura das células, em nosso caso, a fórmula. Clique na célula novamente para observarmos isso. Observe, aqui está o cálculo feito. Vamos aproveitar para entender o que fizemos. Ao realizarmos esta soma, colocamos B4 e C4, que são os endereços das células que desejamos somar. Poderíamos usar aqui os valores delas e não seus endereços? Sim, poderíamos. Porém, sempre que é possível, devemos usar os endereços, pois isso nos facilitará o trabalho, conforme ainda veremos. Continuando nossa explicação, vamos passar a outra fórmula. Então clique sobre esta célula. Vamos inserir aqui uma fórmula com subtração. Mas aproveitaremos para ver como fazer dois cálculos numa mesma célula. Também vamos inserir esta fórmula através do teclado. Assim, digite a seguinte fórmula, igual B6 mais C6, menos D6. Veja, as células que especificamos já foram destacadas pelo Excel.
Para concluir, vamos confirmar nossa inserção da fórmula. Clique sobre o botão Inserir para confirmar a fórmula. Pronto, temos o resultado de nosso cálculo. Agora vamos a um cálculo em que usaremos o operador para multiplicação. Para isso, dê um clique sobre esta célula. Vamos usar uma fórmula simples como igual B12 vezes 50. Muito bem! Aqui estamos informando que o Excel deverá multiplicar o valor do dólar da célula B12 por 50, que seria o número de dólares que temos. Nesta fórmula vemos algo novo. Quando desejarmos, podemos usar valores e endereços juntos, numa mesma fórmula. Pressione a tecla Enter para iniciar uma nova linha. Pronto, já temos rapidamente nosso resultado. Mas vejamos agora uma quarta operação matemática, a divisão. Para isso, clique nesta outra célula. Logo em seguida, digite igual B16 dividido por B17. Ótimo! Pressione a tecla Enter para concluir. E aí está o resultado da divisão. Conforme pôde observar até agora, é realmente muito simples realizarmos cálculos com o Excel. Vamos a mais um exemplo. Lembre-se de que podemos também usar os valores das células em vez de seus endereços, embora isso não seja recomendado. Então, vamos fazer um cálculo usando o conteúdo das células para que você veja como funciona. Clique sobre esta célula para selecioná-la. E digite a seguinte fórmula, igual 2.200 mais 1.300. Ótimo, pressione a tecla Enter. Percebeu? O cálculo foi feito normalmente. Essa é mais uma opção que você terá para usar. Porém, é preferível usar sempre os endereços. Um dos motivos é que, quando usamos endereços, estamos dizendo que o cálculo será feito por ele, independentemente do valor da célula. Assim, os dados são atualizados automaticamente. Ao usarmos diretamente o valor, o cálculo não faz referência à célula. Portanto, ele não atualiza os valores automaticamente, se ela for alterada. Vejamos isso na prática para ficar mais claro. Clique sobre esta célula. Recorda que cálculo fizemos na célula E4? Dissemos que devia somar a célula B4 com o valor da célula C4. Vamos então alterar o valor da célula C4 e observar o que acontece com o resultado, que atualmente é 3.500. Pressione a tecla Delete para apagar o valor. Perceba que automaticamente o valor resultante da fórmula já está sendo afetado. Mas, continuando, digite o seguinte, 2.200. Ótimo! Pressione a tecla Enter. Veja, o valor total da fórmula foi instantaneamente alterado. É isso que acontece quando digitamos o endereço da célula. Por termos usado aqui o endereço das células, não importa seu valor, ele sempre mantém atualizado o cálculo. Vamos ver agora o que acontece quando usamos diretamente os valores para o cálculo. Clique sobre esta célula. Pressione a tecla Delete para apagar o texto. Então digite 1.500. Ótimo! Pressione a tecla Enter para confirmar a alteração. Observe que agora o resultado não foi alterado. Isso acontece porque ele não está buscando o valor do endereço C8. Antes, ele está buscando o valor que foi digitado, que era 1.300.
Entende agora por que devemos, sempre que possível, inserir o endereço das células e não seus valores? Quando isso acontece, temos que arrumar manualmente o total. Mas vamos apenas desfazer a alteração. Clique no botão Desfazer. Clique mais uma vez no botão Desfazer. Clique novamente neste botão. Além deste, há outro motivo para usar sempre endereços. Quando precisamos realizar esta ação várias vezes, é muito mais útil fazer uma cópia da fórmula do que digitá-la cada vez que for necessário. O Excel nos permite copiar qualquer cálculo, fórmula ou função para qualquer lugar em nossas planilhas. Há duas formas para fazermos cópias. Veremos exemplos com as duas conforme aprendemos sobre elas. Primeiramente, vamos fazer uma cópia da fórmula que está na célula E4 para a célula E5. Como primeiro passo, clique aqui para selecionar a célula. Vamos fazer a cópia usando o recurso já conhecido de copiar e colar. Clique sobre o botão Copiar. Muito bem, observe que a célula está com uma seleção pontilhada, indicando que está sendo copiada. Vamos colar seu conteúdo na célula seguinte, a célula E5. Clique sobre ela para selecioná-la. E clique no botão Colar. Veja, a fórmula já foi copiada para esta célula. Podemos notar isso aqui na barra de fórmulas, pois a fórmula foi ajustada para calcular a célula seguinte. Observe que foi copiada a fórmula e não o valor que está sendo exibido. Quando isso acontece, dizemos que realizamos uma cópia relativa. Chamamos de cópia relativa quando o Excel ajusta de maneira automática os endereços das células para o local em que estamos copiando a fórmula. Vamos completar a tabela usando o mesmo método. Dê um clique nesta célula para selecioná-la. Clique no botão Copiar. Selecione esta outra célula. Em seguida, clique no botão Colar. Ótimo! Como pode ver, a cópia foi feita e as células foram ajustadas corretamente para que o valor fosse exato. Vamos a outro exemplo de como fazer cópia de fórmulas. Usaremos o método de clicar e arrastar. Para isso, clique nesta célula. Com essa opção, só podemos copiar fórmulas para as células que estejam na sequência da que estivermos copiando. Temos aqui uma fórmula para multiplicar o valor do dólar, que está na coluna B, por 50. Vamos copiar esta fórmula para as demais células. Para isso, vamos usar este pequeno quadrado no canto inferior direito. Esta é a alça de preenchimento, com a qual podemos arrastar a fórmula para as outras células. Veja como funciona. Clique sobre a alça de preenchimento e arraste até aqui. Veja, a cópia já foi feita e a fórmula foi ajustada corretamente. Percebeu como é simples realizarmos uma cópia de fórmulas? Porém, haverá casos em que alguns ou todos os endereços não deverão ser ajustados pelo Excel. Nestes casos, estaremos trabalhando com outro tipo de cópia, a cópia não relativa. A cópia não relativa ocorre quando trabalhamos com referências absolutas. Nestes casos, o endereço indicado não será ajustado ou mudado pelo Excel, pois ele se torna fixo. Ao lidar com casos assim, devemos inserir o símbolo do cifrão no endereço que deseja manter fixo. Deixe que eu abra outra pasta de trabalho para que possamos entender seu funcionamento. Nesta pasta de trabalho, temos aqui uma coluna para calcular a porcentagem de faltas de cada aluno.
Para isso, vamos dividir o número total de faltas pelo número de aulas e depois multiplicá-lo por 100. Clique aqui para selecionar esta célula. E digite igual F5 dividido por B19 vezes 100. Ótimo! Pressione a tecla Enter para confirmar a fórmula. Vamos fazer agora a cópia desta fórmula para as demais células que estão abaixo dela. Ao trabalharmos com cópias não relativas, vamos usar os mesmos métodos utilizados para as cópias relativas. Clique aqui para selecionar a célula de onde será feita a cópia. Clique sobre a alça e, sem soltar o botão do mouse, arraste até aqui. Veja, ao arrastarmos a fórmula para as demais células, o Excel apresentou um erro em vez de mostrar o resultado. Isso acontece porque nós não indicamos se queremos que ele faça uma cópia do tipo não relativa. Assim, os endereços não se mantiveram fixos. Vamos observar melhor o que aconteceu dando uma olhada nas estruturas das células com a ajuda da barra de fórmulas. Clique sobre esta célula que contém o erro. Observe que na barra de fórmulas o endereço para qual o Excel está apontando é F6 e B20. Mas note que na B20 não há valor algum para realizar a divisão que foi pedida. Para que a cópia seja feita de maneira correta, devemos inserir o cifrão no endereço a ser mantido fixo pelo Excel. Deixe que eu apague para você. Agora iremos ajustar a fórmula da primeira célula para que se adeque ao que precisamos calcular. Clique aqui, entre a letra B e o número 19. Muito bem, já estamos indicando em qual endereço será feita a alteração com o cifrão. Pressione a tecla F4 para inserirmos os cifrões automaticamente. Muito bem, veja que o Excel já inseriu corretamente o cifrão na fórmula. Um detalhe, usamos a tecla F4 por ser mais prático ao termos uma fórmula já digitada, mas poderíamos ter inserido o cifrão manualmente também. Agora sim, poderá ser feita uma cópia não relativa. Vamos então copiar novamente a fórmula. Antes, pressione a tecla Enter para confirmarmos as mudanças. Então clique sobre a célula novamente. Clique sobre a alça e, sem soltá-la, arraste até aqui. Ótimo, temos todas as células copiadas corretamente e com o endereço B19 fixo em todas elas. Como pode perceber, é simples este trabalho. São recursos e ações com que você irá se deparar constantemente no Excel. Portanto, faça vários treinos e testes para que possa entender bem seu uso. Para finalizar, clique no botão Salvar. Olá! Nessa aula, descobrimos que o Microsoft Excel pode efetuar nossos cálculos, desde os mais simples a funções mais complexas. Vimos como trabalhar com as fórmulas que o Excel nos oferece, e ainda como fazer cópias de fórmulas criadas. Não se esqueça de praticar. Até logo! Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.